Rafael, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Rafael, queria começar aí falando sobre, diante do cenário aí de restrição de crédito do país, as grandes varejistas como Riachuelo, Marisa, Renner, elas criaram aí um sistema de crédito destinado a alimentar seu negócio principal, né, o varejo. São negócios como esses que alimentam o mercado de crédito, mesmo em tempos como os atuais, de taxa básica em alta, fraca atividade econômica. No entanto, nesse momento, até elas estão de olho em um indicador que já apareceu negativo no balanço dos bancos, né, que é a alta da inadimplência. Queria saber de você quais os riscos desse problema para as gigantes do varejo. Como é que fazem para evitar um alto nível de clientes devendo? Vamos lá, como você bem pontuou, né, essa atividade financeira surgiu como complementar à atividade de varejo, né, que é o principal, né, e hoje, nesses nomes que você citou especificamente, Renner, Guararapes e Marisa, você tem a parte financeira contribuindo com entre 20% a 40% do EBITDA, né, da companhia consolidada. Então, assim, apesar da receita vindo do braço financeiro não ser tão relevante, ou ser um pouco menor que isso, a margem dos produtos financeiros são maiores, o que acaba dando uma contribuição maior no resultado, na geração de caixa, né, no EBITDA. Assim, o que a gente tem visto é que esses produtos financeiros ajudam de fato a impulsionar as vendas. Então, por exemplo, os cartões da marca própria de Renner, Guararapes ou a própria Marisa, por exemplo, tem uma penetração de mais ou menos 35% das vendas como meio de pagamento. Então as pessoas usam esses cartões para fazer as compras. E num ambiente de crédito mais restrito, isso acaba sendo uma fonte alternativa de crédito e uma forma de conseguir até um parcelamento um pouco maior, né, para realizar a compra. Então, isso explica o porquê das empresas fazerem isso, né? Agora, como você também bem pontuou, o cenário macro apresenta algumas incertezas, né? E a gente viu nos resultados do primeiro trimestre que essas operações financeiras ficaram abaixo do esperado, justamente porque você teve um aumento das provisões, né, para os devedores, que vem aumentando. Então, esse indicador que era mais restrito aos bancos, né, agora os varejistas que têm essas operações financeiras começam a olhar no detalhe, né? E apesar de uma leve alta que a gente tem visto, acho que ainda não parece ser o pior cenário, assim, o pico, né? Você tem ainda os juros básicos saiu de 2 para quase 14, estamos agora, né? Estamos próximo do fim. Então, os impactos na inadimplência estão apenas começando, tá? Então, a gente entende que essa inadimplência que está começando a sinalizar uma alta, pode ser que piore mais para frente, tá? Então, assim, o que as empresas precisam fazer? É uma tarefa bem difícil, tá? Os bancos têm bastante êxito nessa função e as varejistas vão ter que se provar nesse sentido, porque à medida que elas tentam crescer as vendas elas vão concedendo mais crédito, dando mais cartões de crédito, né? E por consequência, agora acaba vindo a conta, né? Então as pessoas, o dado que saiu hoje do IBGE mostrando um nível de desemprego bastante baixo, né? Não o menor da série histórica, mas numa tendência baixa, mas ainda assim a gente tem que olhar a questão de renda, né? E quando a gente olha a renda, o rendimento real, nesse mesmo da pesquisa do IBGE divulgado hoje, ainda está abaixo do que a gente vê na comparação com o mesmo período do ano passado, tá? Então as pessoas estão endividadas e isso gera uma preocupação com a capacidade de pagamento. Então a gente acha que as empresas precisam monitorar isso, mas ainda pode ser que piore um pouco mais para frente. Pois é, levando em conta, né, Rafael, ainda que a gente tem ainda uma grande parcela da população brasileira que não tem uma educação financeira aí para administrar essa questão, né? Então a gente tem um grande risco aí, tanto para os consumidores e também para as financeiras, como você disse aí, que também, claro, as financeiras têm aí o risco, mas também tem a questão de uma oportunidade, né? Acabam aí engordando a receita aí financeira desses negócios, mas lá na frente
podem enfrentar problemas, né? Uma vez aí que os empréstimos, ainda falando sobre a possibilidade de engordar aí as receitas, uma vez que os empréstimos são invariavelmente aí atrelados à Selic, muitas vezes aí acrescidos até de taxas extras, né? Exatamente. Assim, a contribuição é indiscutível, né? Então esses braços financeiros ajudam a alavancar as vendas, né, das mercadorias, que é o foco dessas empresas, mas é preciso monitorar essa questão da inadimplência. Então as empresas precisam ter um pouco mais de critério na concessão de crédito. Acho que não podem sair distribuindo crédito simplesmente pensando em alavancar as vendas. Isso daí, além da receita, tem a contrapartida, né, que é um eventual aumento de inadimplência. Então as empresas precisam ficar atentas a isso. Justamente isso, justamente o fato da alta aí dos juros, geralmente ele reduz, né, a marcha da economia, prejudicando também a capacidade de pagamento dos consumidores. Esse cenário, ele assombra esse setor que foi muito prejudicado, né, na pandemia. O risco de inadimplência, então, nesse cenário é maior? Sem dúvida, né? Acho que um dado que é importante também mencionar é o nível de endividamento das famílias, né? Se você pegar uma série histórica aí, hoje, mais ou menos 1/3 da renda anual das famílias está comprometida com dívida, tá? Esse é o maior indicador, o maior nível histórico aí da série, né? E quando você pega a renda mensal, você tem também um patamar próximo a 30% da renda mensal comprometida com pagamento de juros de dívida. Então, a alta da Selic vai encarecer esses produtos e, consequentemente, vai ficar mais difícil para as pessoas pagarem esses empréstimos, tá? Então, por isso que essa é uma variável bastante importante para essas empresas varejistas que têm esse braço financeiro ficarem de olho e monitorarem, né? E balancearem com a velocidade com que elas estão dando crédito ou concedendo novos cartões. Ainda falando sobre essa questão aí das grandes redes de varejo, Rafael, eu queria que você analisasse para a gente como está essa questão do retorno em investimento nas lojas físicas, né? Você tem acompanhado, tem essa percepção, ou até com o enfraquecimento da pandemia, com essa volta aí das pessoas saírem às ruas para, enfim, participar aí do comércio. Isso é uma tendência mesmo, ou você acha que não, as vendas online aí ainda é um caminho aí mais promissor? Então, no varejo de vestuário, mais especificamente, né, durante a pandemia, as empresas desenvolveram muito essa parte de online ou a omnicanalidade, né, e isso veio para ficar. Mas o varejo de vestuário ainda é muito dependente dessa parte física, né? Então ainda o consumidor quer tocar o produto, quer ver, quer provar, e algumas vezes, né, você está saindo para o almoço com os amigos, ou de repente você passa numa vitrine de uma loja e acha uma roupa bacana. Então existe muito também da compra por impulso, né? Então, assim, a parte digital é importante, veio para ficar, mas eu acho que ela não exclui a importância da parte física, principalmente no varejo de vestuário. Então, acho que faz sentido as empresas ainda estarem investindo em pontos físicos, porque as pessoas estão voltando para os escritórios, estão saindo, e isso acaba gerando tráfego nas ruas, nas lojas. Então faz total sentido. Então acho assim, o canal digital veio para complementar, tá? Acho que não é um competidor do físico propriamente dito. Então de repente a pessoa passa na vitrine, acha o tecido legal, acha que o caimento foi bom, mas ele volta para o escritório e compra online, acha que é mais cômodo para ele. Então assim, acho que o digital complementa o físico, não vamos ter um fim do físico por conta desse avanço no digital, não. Até porque a questão do trabalho físico ali movimenta muito também o setor aí do trabalho, do emprego, né? Exatamente. Então faz total sentido as empresas seguirem com essa tendência. De repente vão mudar o formato, então talvez uma loja um pouco menor, uma loja com menos produtos
em estoque, para ser realmente a pessoa só ir lá, conhecer, provar e depois finalizar a compra no meio digital. Então, assim, ainda o físico é importante. O formato talvez tenha que sofrer alguns ajustes, mas ainda a gente vai ver bastante loja física aí. Você falou uma coisa legal aí das lojas físicas sobre ter menos espaço até. Você vê muita loja aí diminuindo seus espaços aí para investir mais na parte de internet, mas elas estão ali, firme e forte. As lojas físicas continuam lá, porque tem aquela diferença de você, às vezes, pegar o produto na mão, sentir que aquilo ali é mais legal, ou às vezes falar, não era exatamente isso que eu procurava, coisa que na internet você não consegue, né? Exatamente, é muito diferente ainda, né? Às vezes você vê uma peça que você achou uma cor bacana na internet, e aí quando você chega na loja, com a luz do dia, a cor é completamente diferente, ou o tecido é diferente do que você estava imaginando. Então, faz total sentido na parte de vestuário ainda ter a parte física. É muito importante ainda para que continue impulsionando vendas. Perfeito. Então, Rafael, gostaria de agradecer então a sua participação aqui no BMC Stock. Um grande abraço para você e, por favor, volte mais vezes. Eu que agradeço, obrigado aí, estamos sempre à disposição.